Bem, vamos então dar início à primeira sessão desta tarde, intitulada Dieta Mediterrânica. Como todos devem saber, em 2013 a dieta mediterrânica foi inscrita na lista representativa de Património Imaterial e Cultural da Humanidade na Unesco. Isto foi um processo demorado, no qual participaram 7 países, entre os quais Portugal, e foi criado um grupo de trabalho constituído por múltiplas instituições privadas e públicas, entre as quais a Universidade do Algarve, que teve como representante a professora Maria Palma Mateus, que temos hoje aqui connosco e que nos vai falar precisamente sobre essa temática. A professora Maria Palma Mateus é nutricionista, é docente na Universidade do Algarve e é diretora da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Tem-se dedicado muito a esta área da alimentação mediterrânea, que inclusive, creio que não estou errada, o doutoramento dela foi sobre a alimentação mediterrânica, nomeadamente a adesão ao plano alimentar mediterrâneo em jovens no Algarve. Pronto, mas então vamos ficar com a professora para ouvir falar um bocadinho sobre a dieta mediterrânea. Ora bem, boa tarde a todos. Eu vou falar de pé, não consigo falar sentada, e portanto vou começar com a temática da dieta mediterrânica. Como podem ver pelo título da apresentação, eu não lhe chamo dieta mediterrânica, chamo-lhe alimentação mediterrânica, exatamente porque há aqui a alimentação mediterrânica cabe dentro do conceito mais abrangente, que é, vamos ver se isto muda, que é o conceito de dieta mediterrânica. Para nós nutricionistas, a palavra dieta, ou para as pessoas em geral, a palavra dieta está muito associada à comida e àquilo que nós comemos todos os dias. No entanto, esta designação, esta palavra tem a sua origem na palavra dieta grega, que representa o que significa um modo de vida. E neste modo de vida, para além da nossa história, da nossa cultura, da nossa forma de estar, da nossa forma de ser enquanto povo, estão incluídos também os hábitos alimentares. E é exatamente este conceito abrangente que tem a ver com as nossas tradições, com aquilo que nos distingue enquanto povos, com a nossa cultura, é exatamente este conceito mais alargado e mais abrangente que foi inscrito no dia 4 de dezembro de 2013 como Património Imaterial e Cultural da Humanidade pela Unesco. Dentro da dieta mediterrânica estão, portanto, os hábitos alimentares, neste caso, dos povos do Mediterrâneo. Portugal não é banhado pelo Mediterrâneo, como todos nós sabemos, mas tem efetivamente algumas características que permitiram com que ele fosse integrado nesta candidatura que foi referida aqui pela doutora Carla, uma vez que nós temos muitas características que partilhamos com os povos do Mediterrâneo. Por isso mesmo também nos podemos integrar e considerar como tendo este património não só em termos culturais e históricos, mas também como património alimentar. A alimentação, e agora saindo do conceito de dieta mediterrânica, se eu quisesse explorar o conceito de dieta mediterrânica, tinha que ser socióloga, antropóloga, historiadora, arqueóloga, e não sou só nutricionista, e portanto vou-me cingir àquilo que é a minha área, que é a alimentação mediterrânica. A alimentação mediterrânica foi, ou começou a ser estudada no final das décadas de 50 e 60 do século XX, pelo fisiologista norte-americano Hansel Keys e pela sua esposa Margaret Keys, que fizeram um estudo na ilha de Creta e que chegaram à conclusão que havia características nestas populações que na altura em que eram populações que tinham dificuldades económicas, tinham várias carências e dificuldades e, no entanto, apresentavam melhores índices de saúde e maior longevidade que outras populações que viviam em sociedades mais ricas. E, portanto, foi algo que lhes chamou a atenção e começaram a perceber que não tinha a ver propriamente com as condições de vida, com os cuidados médicos, com a existência ou não de saneamento básico, porque eram coisas que estavam claramente deficitárias nestas populações, então teria que haver outra coisa qualquer que justificasse os índices de saúde que eles encontraram naquelas populações. E daí começaram a estudar a alimentação destas populações. E chegaram, portanto, à conclusão de que
era bom que mudasse, que esta é uma forma saudável de comer, é uma forma promotora de saúde, ou seja, aquilo que distinguia, e há um estudo, todos vocês devem conhecer, que é o conhecido estudo dos 7 países, a Seven Country Study, que reunia não só estas populações de Creta, mas também populações do Norte da Europa e dos Estados Unidos da América, e que verificaram, por exemplo, que estas populações tinham uma mortalidade por doença cardiovascular muito mais baixa que, por exemplo, a população dos Estados Unidos ou de países do Norte da Europa. Há que ver o que é que lá existia nessa alimentação que os distinguia e chegou-se efetivamente à conclusão de que havia fatores nutricionais que permitiam justificar estes eventos. Associado a isto, também se percebeu que, para além da forma saudável de comer, esta refletia os hábitos destes povos e refletia também a sua forma de estar na vida, que é uma forma, como nós sabemos, promove muito mais o convívio, é muito mais gregária, é muito mais amiga da vida ao ar livre, é muito mais próxima do ambiente. E, portanto, tudo isto no seu enquadramento contribuía para melhores índices de saúde. Peço desculpa, disseram que tinha que ser gentil para não passar mais de um de cada vez. Portanto, a alimentação mediterrânica também já não é um conceito novo para vocês, se disser que se baseia na tríada mediterrânica, que tem a ver com os seus principais pilares, que são eles o azeite, efetivamente aquilo que hoje em dia se designa como elemento comum entre todos os povos do Mediterrâneo. Hoje em dia não se fala de uma alimentação mediterrânica, falam-se de várias alimentações mediterrânicas. Nós pensarmos todos os povos que estão à volta do Mediterrâneo, eles não comem todos a mesma coisa, nem todos da mesma forma. Têm culturas diferentes, têm religiões diferentes que de alguma forma também condicionam os seus hábitos alimentares, mas há 3 elementos comuns que estão sempre presentes na alimentação destas populações. E um deles é exatamente o consumo e o uso do azeite. Costuma-se até dizer que a alimentação mediterrânica é a alimentação das populações que cultivam a oliveira. A oliveira é o símbolo da alimentação, da dieta mediterrânica, e o consumo do azeite será a pedra basilar da alimentação mediterrânica. A par disso, depois temos os cereais, que são utilizados nas mais variadas formas. Nós, os portugueses, temos uma apetência particular pelo pão e pelo consumo do pão, e, portanto, poderia quase pôr ali, naquilo que nos diz respeito a nós, o pão, e depois o consumo também do vinho. São também populações que cultivam a vinha e produzem o vinho. Claro que por alguns povos, pela sua religião, nomeadamente os islâmicos, não consomem vinho, mas produzem vinho, e se recuarmos para trás na história, mesmo países, estou-me a lembrar, por exemplo, a Tunísia, que atualmente é islâmica e não produz, não consomem vinho, eles têm um historial muito grande enquanto produtores de vinho, quando ainda tinham os fenícios a ocupar a Tunísia, portanto, a atual Tunísia. Eu, a nível de Portugal, arriscava-me a acrescentar um elemento a esta tríada, que deixava de ser tríada e acrescentava as leguminosas. Nós também, em termos de alimentação a nível de Portugal, podemos acrescentar aqui um 4º pilar, que serão as leguminosas, o feijão, o grão, a ervilha. Portanto, é também um elemento fundamental, a par dos cereais, que faz parte da nossa alimentação e que também está presente na alimentação de outros povos do Mediterrâneo. Em termos de características da alimentação mediterrânica, ela caracteriza-se por ter ou por proporcionar refeições energeticamente equilibradas relativamente ao tipo de dispêndio energético que nós fazemos ou que devemos fazer, ou seja, há uma adequação do consumo alimentar à energia que se vai despendendo ao longo do dia de acordo com a atividade que nós desenvolvemos. É um tipo de alimentação em que as refeições são centradas na família, no convívio e na partilha. Penso que todos nós temos presente hoje em dia, e eu reforço isto, porque nós hoje em dia cada vez mais passamos o dia inteiro fora de casa. E, portanto, o almoço raramente o fazemos em família. Quando podemos, conseguimos fazê-lo com os colegas de trabalho ou com amigos, e gostamos de o fazer porque temos este gosto pelo convívio.
gostamos de partilhar o nosso tempo e a nossa refeição, mas a família hoje em dia começamos cada vez menos a fazer refeições em família. O jantar hoje poderá ser esse espaço de convívio e de partilha em família das refeições. O que nós começamos a assistir, e sobretudo a nível dos mais jovens, é que cada vez mais pegamos no tabuleiro, nos sentamos em frente ao sofá, em frente à televisão ou ao computador e deixa de haver essa partilha. Em termos sociais, em termos familiares, em termos da criação de laços familiares, traz as consequências que todos nós conhecemos e, portanto, não vou para o lado da psicologia, mas em termos alimentares faz com que nós estejamos mais distraídos daquilo que estamos a comer, não tenhamos tanta atenção nem à qualidade daquilo que estamos a comer, nem à quantidade daquilo que estamos a comer. E, portanto, em termos alimentares, é um hábito que, por si só, faz com que consumamos alimentos de pior qualidade e maiores quantidades, porque estamos mais distraídos. Há coisas que não dá jeito de comer em frente ao computador e à televisão. Estou a falar, por exemplo, de sopa, estou a falar, por exemplo, de peixe em que eu tenho que ver as espinhas. Ou seja, vou optar por alimentos mais práticos, por alimentos que não me atrapalhem enquanto eu estou a olhar para o ecrã do computador ou da televisão. E, portanto, são alimentos que, à partida, serão nutricionalmente mais adequados. Portanto, este é um conceito importante. Nós, em Portugal, ainda gostamos de comer em família, muitos de nós ainda fazemos o almoço de família ao domingo, por exemplo, ainda tentamos promover que ao jantar, pelo menos, toda a família esteja presente. Eu atrevi-me a dizer que o almoço muitas vezes é impossível porque não começar o dia e porque não começar o dia com uma refeição em família e fazermos aquilo que nós chamamos de pequeno almoço em família, em vez de irmos para o café, tomar o pequeno almoço no café, porque não tentar levantar 15 minutos, 20 minutos mais cedo e começarmos logo o dia em família e fazermos o pequeno almoço em família. Depois é um tipo de alimentação que se baseia numa grande variedade de alimentos em pequenas porções. E isto é um conceito que não é um conceito exclusivo da alimentação mediterrânica, ou melhor, é um conceito que talvez tenha sido exportado para aquilo que nós chamamos de alimentação saudável, em que nós dizemos, eu digo muitas vezes, nós podemos comer de tudo, desde que não tenhamos nenhuma patologia que de alguma forma nos possa limitar nesses consumos, não há nada que nós não possamos comer. As pessoas têm muito o hábito de perguntar: isto faz bem, isto faz mal, posso comer isto, posso comer aquilo? Nós podemos comer de tudo. Agora, não podemos é comer de tudo na mesma quantidade e com a mesma frequência. E, portanto, a alimentação mediterrânica aposta exatamente nisso, é na variedade, comermos tudo e em pequenas porções de tudo. Logo, não nos vai fazer mal porque não estamos no exagero. O exagero é que faz mal. Depois temos alimentos pouco processados da época e de produção local. Aqui é que começa a nossa maior dificuldade. Cada vez mais somos confrontados, cada vez mais vamos ao supermercado fazer as nossas compras e cada vez mais somos confrontados com, estou a pensar, por exemplo, nas frutas e nos produtos hortícolas. Durante todo o ano há melão, há morango, há uvas, há frutos tropicais e, portanto, nós compramos aquilo que nos está a apetecer naquele momento. E não pensamos se é da época ou não é, se é produzido em Portugal ou se veio do Chile, da Argentina, do Brasil, não tem nada contra. O problema é que nós estamos a consumir produtos que não são da época. E ao consumirmos produtos que não são da época, não estão no seu potencial nutricional máximo. E, portanto, não são nutricionalmente tão ricos como se estivermos a consumir alimentos que são da época, que estão no seu período de maturação máxima e que estão no seu potencial nutricional máximo. Para além disso, também temos de ter noção que quando estes produtos chegam cá, já contribuíram para aumentar a nossa pegada ecológica e em termos ambientais também são menos interessantes. Por outro lado, o facto de nós consumirmos estes produtos e não irmos à nossa produção local, muitas vezes deixamos de consumir determinados alimentos que eram produzidos localmente, que deixaram de ser consumidos, deixaram de ser interessantes para os produtores, que os deixam de os produzir e, portanto, são espécies. Hoje em dia, em Portugal, existem imensas espécies vegetais que já não existiam há 20 anos, que já não existem atualmente,
porque deixaram de ser consumidas, deixaram de ser interessantes e desapareceram. Portanto, estamos também a pôr em causa a nossa biodiversidade. Se forem alimentos da época e de produção local, também não têm necessidade de serem tão aditivados, terem tantos conservantes, terem tantas coisas desse género. Portanto, nós não podemos fugir a isto, não há que ter ilusões, mas podemos consumir menores quantidades de aditivos e, portanto, também podemos ir por aí. Depois é uma culinária simples e com pouco tempo de confecção, ou seja, nós quando falamos em alimentação mediterrânica e aquilo que aparece muitas vezes, agora está muito na moda e temos os chefes a fazerem coisas muito interessantes, o que é bom, ajuda a divulgar, mas muitas vezes são pratos elaborados gourmet e portanto a gente pensa naquilo, isto não dá para o dia-a-dia, não é muito viável. Quando, efetivamente, a cozinha do dia-a-dia, a cozinha mediterrânica do dia-a-dia é uma cozinha simples, que não requer muito tempo de confecção. Portanto, é só uma questão de nós adaptarmos, pensarmos em alguns dos pratos que comíamos na casa dos avós, na casa dos pais, e pensar como é que os podemos tornar viáveis no nosso dia-a-dia. Distingue claramente aquilo que eram os dias comuns, a alimentação dos dias comuns, da alimentação dos dias festivos. O problema é que nós hoje em dia queremos ter festas todos os dias, andamos todos os dias em festa. Ou andamos todos os dias em festa, ou então temos necessidade de nos compensar de um dia que corre menos bem. Eu dou um exemplo, hoje correu muito bem, isto foi espetacular, tenho que comemorar e vou e bebo mais vinho, ou bebo mais cerveja, e bebo mais um bolinho e uma sobremesa, não sei o quê, porque correu-me tão bem que eu mereço. Mas, por outro lado, também temos aquela do, hoje o dia não me correu nada bem, hoje estou a precisar de qualquer coisa para me animar. E andamos a oscilar constantemente nestes dias e, portanto, eu, quando tinha 10 anos, os bolos eram nos aniversários, nos dias de festa e pouco mais. E tínhamos os doces tradicionais das diferentes épocas. Hoje em dia já não há doces tradicionais das diferentes épocas, porque eles estão disponíveis a época o ano inteiro, e somos confrontados com centenas de pastelarias, de cafetarias, não sei o quê, que têm produtos em termos de palatabilidade extraordinários, que sabem muitíssimo bem, em termos visuais extremamente apelativos e, portanto, nós deixamos ir atrás destas coisas. Já para não falar também da influência que a globalização teve também no nosso dia-a-dia, ou seja, a entrada de hábitos alimentares de outros países, que também, em termos nutricionais, são questionáveis, em termos de educação nutricional, mas em termos de palatabilidade são muito agradáveis, são acessíveis, a preço baixo, são muito práticos e que nós também facilmente nos deixamos deslumbrar por eles. Para além de que também refletem um modo de vida de sucesso, uma sociedade mais afluente e, portanto, é fácil nós deixarmos encantar por essas coisas e pensar assim, se isto está disponível à venda para eu comprar, é porque é bom, sabe bem e, portanto, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Ou seja, primeiro deram-nos as coisas e depois é que nos vieram dizer que afinal não era tão bom assim. Portanto, no fundo, aquilo que eu estou a apelar é pensar um bocadinho, voltar um bocadinho para trás, pensar naquilo que nos identifica enquanto portugueses, neste caso, e se nós não podemos pegar em algumas dessas tradições e trazê-las para o nosso dia-a-dia. Porque pensem, eu olho para a minha filha e penso, muitas vezes, ela nunca provou isto ou não conheceu isto e é interessante. Nós estamos a perder a nossa identidade enquanto povo e, portanto, a parte alimentar, os hábitos alimentares também fazem parte da nossa identidade enquanto povo e cultural. Como eu já disse, depois assenta no respeito pelo meio ambiente, a partir do momento em que nós estamos a consumir local, e quando digo local, digo Portugal, de cada uma das nossas regiões. Só mostra respeito pelo meio ambiente exatamente porque estamos, lá está, a promover a sustentabilidade da produção alimentar, estamos a promover a biodiversidade, estamos a diminuir a pegada ecológica na medida em que importamos menos produtos alimentares. E nós importamos muitos produtos alimentares e depois a partilha e a convivialidade, que é exatamente aquilo que nos caracteriza. Eu não sei se têm noção, mas, por exemplo, e voltando um bocadinho ao pão, e falando, eu sou do Algarve, tirei o curso no Porto, mas sou do Algarve e, por exemplo,
no Algarve, oferecer um pão, por exemplo, era a maior prova de estima que se podia ter por um amigo, por um familiar. E, portanto, o pão, a comida, partilhar a comida é sinal de comunhão, é sinal de distinção, e nós, quando temos amigos, quando fazemos um jantar para amigos, queremos sempre recebê-los bem, servi-lo com o melhor que podemos e podemos oferecer. Portanto, é algo que está também enraizado e faz parte. E, portanto, porque não oferecermos a nós próprios todos os dias uma forma saudável de comer? Portanto, começar exatamente por nós e pelos nossos. Se eu estiver a falar depressa, digam-me. Ora bem, em termos práticos, exatamente porque, como eu vos dizia, não existe só uma alimentação mediterrânica, existem vários tipos de alimentação mediterrânica. Em 1993 foram estabelecidos alguns critérios que permitem caracterizar de uma forma sistemática as principais características da alimentação mediterrânica. Esta é uma alimentação que eu quase poderia dizer que é quase fundamentalmente vegetariana, ou seja, assenta essencialmente no consumo de produtos de origem vegetal. E sendo desses consumos de produtos de origem vegetal, estamos a falar de todos os produtos hortícolas, estamos a falar de fruta fresca, estamos a falar de cereais pouco refinados, e os cereais incluem, por exemplo, o pão, que não tem de ser necessariamente um pão integral, pode ser um pão, por exemplo, de mistura de várias farinhas, em que o trigo mais refinado entra, mas em que entram também outras farinhas, nomeadamente centeio, milho, que são normalmente menos refinadas e, portanto, tornam o pão como um alimento mais interessante em termos nutricionais. Estou a falar do arroz, que hoje em dia também já temos no mercado variedades de arroz, que não é aquele arroz só espoado, completamente branco, mas que já temos outras variedades nutricionalmente mais adequadas, as massas de trigo duro, estou a falar, por exemplo, da farinha de milho, estou a falar que nós fomos abandonando também e pode ser um acompanhamento tão interessante como o arroz ou como a massa. Estou a falar, por exemplo, aos mais jovens que gostam de experimentar coisas novas, do cuscuz, que, por exemplo, não é tradicional, não é tradição em Portugal comer-se, mas que para os jovens que gostam de experimentar coisas novas é um acompanhamento muito interessante, na medida em que é rapidíssimo de fazer, aquilo são 2 minutos, pode ser consumido quente ou frio e é muito interessante. Estou a falar das leguminosas e nós temos vindo a desenvolver em Portugal uma apetência especial por uma leguminosa especial, que é a soja. As pessoas muitas vezes nem sabem bem o que é a soja, não sabem se é um cereal, se é uma leguminosa, se o que é. A soja é uma leguminosa que nós andamos a consumir de forma altamente processada. Andamos a consumi-la sob a forma de bebidas de soja, andamos a consumir sob a forma de iogurtes de soja, que são produtos altamente processados. Serão nutricionalmente interessantes, eu deixo a dúvida no ar, na medida em que são produtos altamente processados. Muitos poucos de nós consomem rebentos de soja ou consomem grão de soja, vão para mais, consomem, por exemplo, granulados de soja, que é outra coisa altamente processada, que não serão talvez as formas mais interessantes em termos nutricionais de a consumir, já para não falar que ela é quase toda de origem transgénica. Portanto, deixo aqui o ponto de interrogação, cada um fará o raciocínio que entender. Quando nós em Portugal temos leguminosas muito mais interessantes e que fazem parte das nossas tradições, o feijão, o grão, a lentilha, o xíxaro, a ervilha, a fava, o tremoço, e estou aqui numa audiência de profissionais de saúde, só para lembrar que o feijão, o grão e o tremoço têm um índice glicémico baixíssimo e, portanto, são altamente recomendados para diabéticos, contribuem imenso para o controle metabólico da glicemia. Portanto, deixo este desafio, porque eu há 20 anos atrás, quando saí da faculdade, os diabéticos não podiam comer feijão. Estava completamente proibido. Agora não, sabe-se que é bastante interessante. Ou seja, ajuda a manter o controle metabólico da glicemia. Todos nós ainda devemos consumir de quando em quando o tremoço com a cerveja. É um hábito que vamos abandonando. Eu aconselho que consumam o tremoço, a cerveja fica para de quando em quando,
mas é um lanche interessantíssimo. Frutos secos é algo que é mais característico de ser consumido no sul do país, mas devo dizer que os jovens, as populações mais jovens, os adolescentes, neste momento fazem consumos praticamente residuais. E estou a falar de figo seco, estou a falar simples, estou a falar da amêndoa, da noz, da avelã, que podem por si só constituir pequenos lanches à meia da manhã ou à meia da tarde, que são muito ricos em proteína, são ricos em ácidos gordos ômega 3, portanto, nutricionalmente são muito interessantes, ricos em fibra, e que uma mão cheinha de um figo seco ou uma mão cheia de amêndoas ou de nozes sacia muito rapidamente, muito mais rapidamente que meia dúzia de bolachas. Portanto, eu faço também aqui o desafio, próxima vez que forem comer um pacotinho de bolachas à meia da manhã, 4 bolachinhas daquelas que vêm no pacote, levem uma caixinha com frutos secos e comam meia dúzia e vão-me dizer se em termos de saciedade ficaram satisfeitos ou não. Deixo aqui o desafio para o fim de semana. Consumo de produtos frescos, portanto, os hortícolas serem frescos e da zona. Consumo de azeite como principal fonte de gordura. Atenção, quando se diz como principal fonte de gordura, não quer necessariamente dizer que é aos litros. Portanto, é com moderação. Porque, como eu dizia há bocadinho, nós podemos comer tudo com moderação. Portanto, não é porque é bom que eu vou consumir a mais, não deixa de ser uma gordura. Consumo baixo a moderado de laticínios e os povos do Mediterrâneo, porque eram climas quentes, tinham que consumir o leite de umas formas que fossem pudessem conservar este alimento durante mais tempo. E, portanto, sob a forma de queijo e de iogurte. O queijo tem um problema que tem a ver com, sobretudo, o queijo curado, com os níveis de sódio, porque normalmente são queijos salgados. E, portanto, aqui temos de ter alguns cuidados. E também têm tendência para terem mais teor de gordura por 100 gramas. O iogurte é interessante. O leite não deixa de ser interessante para aquelas pessoas que ou não tenham intolerância à lactose ou que não sejam alérgicas à proteína de leite de vaca, também não devem deixar de o consumir moderadamente, sem exageros. Consumo baixo e pouco frequente de carnes vermelhas e, portanto, estou-me a referir a vitela, vaca, borrego, cabrito. Portanto, estas carnes têm na sua composição ácidos gordos saturados de cadeia longa que promovem o aumento, o consumo exagerado promove o aumento dos níveis de colesterol sanguíneo, portanto, há que consumi-las em menor quantidade. Consumo frequente de pescado e consumo baixo a moderado de vinho, de preferência às refeições. Portanto, isto será um copo de vinho ao almoço, um copo de vinho ao jantar. Como eu vos dizia há bocadinho, a própria preparação, os alimentos, a forma como se preparam os alimentos também é simples e frugal. Na sua base estão as sopas podem ser, se forem exclusivamente produtos hortícolas, uma entrada do almoço ou do jantar, mas se tiverem uma adição ou de peixe ou de carne, já podem por si só constituir uma refeição. Os cozidos, os ensopados, as caldeiradas, onde se juntam produtos hortícolas, leguminosas, cereais, pequenas quantidades de carne ou peixe, condimentados com cebola, alho, ervas aromáticas, isto é a base da culinária mediterrânica. E eu tenho aqui alguns exemplos do Algarve. Tenho aqui, deixa-me ver se isto funciona. Funciona. Aqui tenho aquilo que é um prato típico tradicional nosso, que são os carapaus alimados. Não sei se já foram lá, se já comeram. Se não comeram, lanço o desafio. Isto são carapaus cozidos. Tiramos a pele, temperamos depois com coentros, alho e azeite e fica o desafio. Se não souberem fazer, isto é fácil, mas vão ao YouTube, ponham lá como fazer carapaus alimados e aparecem imensas... não se acanhem que aparece lá, explicam tudo passo a passo. É rapidíssimo. Tenho aqui, por exemplo, um arroz de peixe, tenho aqui uma sopa de peixe, aqui outro prato tradicional nosso, ervilhas com ovos, leguminosas e ovo, coisa simples, e aqui tenho
Uma coisa que eu estudei aqui há pouco tempo, fiz a avaliação da composição nutricional, que é um prato nosso, são as sopas de tomate. É alentejano e algarvio também. E devo dizer que em termos nutricionais é completíssimo. E, no entanto, é um prato pobre. Não é? É pão, é tomate, a base, além de pão, tomate e ovo. Portanto, não se pode dizer que seja caro, que seja complicado, demora muito tempo e, em termos nutricionais, está equilibradíssimo. Depois também temos, lá está, a distinção entre aquilo que é o dia-a-dia e aquilo que é depois os dias festivos, não é? Por exemplo, se for no dia-a-dia, eu como figos secos simples ou como amêndoas alternadamente. Se for um dia de festa, eu já tenho as estrelas de figo com amêndoa ou já tenho os figos cheios. Portanto, já é uma distinção, há aqui uma diferença, caloricamente é mais elevado. Se for no dia-a-dia, eu como as nozes isoladamente ou como o queijo isoladamente. Se for num dia festivo, já tenho aqui, por exemplo, o queijo fresco com mel e nozes. Portanto, há aqui diferenças. Temos aqui, por exemplo, uma cataplana de peixe e marisco. O marisco, os doces, ou seja, mas que vocês repararem, e quase todos já foram ao Algarve de certeza, os nossos doces tradicionais de amêndoa são pequeninos. Quando começam a aparecer grandes já é uma coisa comercial, porque eles tradicionalmente são pequeninos, porque como são muito densos, muito ricos em açúcar, também aconselhava-se que fossem comidos em pequeninas quantidades e, portanto, são pequeninos. Portanto, ainda dentro dos dias de festa, eram pequeninos. Ora bem, tudo isto permite efetivamente que haja uma distribuição equilibrada do balanço energético diário, ou seja, o valor calórico diário está proporcionalmente distribuído daquilo com que são as recomendações da OMS, da FAO, para os principais nutrientes energéticos. E estão perfeitamente dentro destas recomendações, em que do total calórico diário, 10 a 15% cabem para as proteínas de origem animal ou vegetal, sendo que 50% deste teor de proteína deve ser proveniente de proteínas de origem vegetal, e estou a falar proveniente de leguminosas e de cereais, porque os cereais também são ricos em proteína, 55 a 60% de hidratos de carbono, e 25 a 30% dos lípidos, maioritariamente, sobretudo a partir do azeite. Existem estudos, vários estudos, que dizem que esta distribuição energética é promotora de melhor qualidade de vida e maior longevidade. Em termos nutricionais, quais são, como é que estes alimentos, o que é que eles fornecem maioritariamente em termos nutricionais? Em termos nutricionais, proporcionam um consumo mais elevado de ácidos gordos insaturados, que são provenientes do azeite, do pescado, dos frutos secos, ácido oleico, sobretudo do azeite, portanto ácidos gordos monoinsaturados, mas também de ácidos gordos poliinsaturados, sobretudo ômega 3, provenientes do pescado e dos frutos secos, e depois uma variedade e teores bastante elevados de vitaminas, de minerais e de substâncias com elevado potencial antioxidante. Estas substâncias encontram-se maioritariamente nos produtos hortícolas e nos frutos e, portanto, o seu consumo abundante promove e garante que nós vamos buscar todo o leque de vitaminas, todo o leque de minerais, que temos acesso às substâncias com potencial antioxidante e que, portanto, depois vão reverter em termos de benefícios para a saúde, e isso está muito documentado pela evidência científica, em termos de proteção da saúde cérebro- e cardiovascular, em termos de proteção da saúde óssea, entre outras. Eu tenho aqui só alguns exemplos de evidência científica, em que este, por exemplo, é um trabalho de referência no que diz respeito à maior longevidade e melhor qualidade de vida. É um dos estudos de referência nesta área, na medida em que abrange, é uma meta-análise que abrange, vai de 1960 a 1990 e, portanto,
consegue demonstrar que as populações com maior adesão à alimentação mediterrânica têm melhor qualidade de vida e vivem durante mais anos, ou seja, os anos que vivem não só vivem mais anos, como vivem com maior qualidade de vida durante esses anos. Mas existem outros artigos interessantes. Aliás, a alimentação mediterrânica, desde os estudos da Ansel Keys, tem sido extensamente estudada em termos de benefícios para a saúde. Existem milhões e milhões de artigos com base em estudos bastante sérios que têm demonstrado, que têm tido resultados muito interessantes. Este, por exemplo, demonstra que a adesão à dieta mediterrânica, à alimentação mediterrânica, as pessoas têm o menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Peço desculpa. Existem outros estudos interessantes que demonstram, por exemplo, também a melhor saúde óssea, nomeadamente devido ao consumo do pescado, e só em termos de curiosidade também, existem estudos que também têm vindo a demonstrar que, peço desculpa, eu não gosto nada de me virar de costas para a audiência, que têm vindo a demonstrar que têm também alguns efeitos ou benefícios na proteção contra as doenças degenerativas, nomeadamente Alzheimer, Parkinson, mas também, eu gostei deste, um menor risco de depressão, exatamente pelo título, porque dieta mediterrânica, uma dieta feliz, ou seja, também se demonstra que as populações que têm maior adesão à alimentação mediterrânica também têm melhores indicadores neurológicos, nomeadamente têm níveis maiores de produção de serotonina, como nós sabemos, é um dos neurotransmissores que muitas vezes está deficitário em situações de depressão. Por exemplo, o feijão é muito rico em triptofano, que é um precursor da serotonina e que muitas vezes eu, em termos alimentares, já promovi maior consumo de feijão exatamente para tentar ajudar numa situação deste género. E, portanto, funcionou. Daí que tenha achado interessante este artigo e que tenha partilhado aqui convosco. Como praticar uma alimentação mediterrânica? Seguir as nossas tradições alimentares. E é aqui que começa a ser, se calhar, termos algumas dificuldades, porque muitos de nós já não conhecemos bem essas tradições alimentares, a não ser que estejamos nas faixas etárias dos 40 e tais, 50, quem tem agora menos de 40 já tem mais dificuldade em perceber o que é que são as nossas tradições alimentares. Porquê? Porque esta frugalidade toda que se veio a descobrir que é benéfica para a saúde, não deixa de estar associada, em termos culturais, não deixa de estar associada a épocas de sacrifício, não deixa de estar associada a épocas da nossa história, e não digo só da nossa história em Portugal, mas dos povos do Mediterrâneo em geral, em épocas de menor abundância. Estas pessoas não comiam uma pouca quantidade de carne, só porque sim, só porque queriam, porque era muito saudável. Ou não comiam manteiga porque não. Elas não comiam manteiga porque era cara, não comiam carne porque era cara. E Ansel Keys perguntava: vocês gostam da vossa comida? Eles diziam que não. Portanto, é preciso que se note. E, portanto, os nossos pais, que cresceram na década de 30, 40, 50, e que passaram muitas dificuldades, e não estou a falar só de pessoas, o geral, o país era pobre, não havia abundância, não se importava, e, portanto, todos eles foram educados e cresceram na parcimónia. E, portanto, quando o nosso país começou a evoluir em termos económicos, o que é que os nossos pais que cresceram assim fizeram? Vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. E, portanto, de alguma forma foram abandonando aquela situação da comida tradicional que comíamos em casa. Eu agora vou dar bife, que o bife é que é bom, não é? E agora vieram os hipermercados e vieram coisas importadas e aquilo é que é bom, porque eles lá nos Estados Unidos aquilo lá é que é bom. E, portanto, eu agora vou dar.
E nós fomos educando, fomos crescendo um bocadinho afastados das nossas tradições. Quando vamos à casa dos avós ainda comemos aquelas coisas, porque é bom, vamos à casa do avô. E, portanto, muitas vezes nós não sabemos, mesmo que queiramos, como é que vamos pegar nessas tradições. E, portanto, temos que pensar, e no caso, por exemplo, dos USF, onde tem utentes com maior idade, perguntar o que é que eles comem, o que é que eles comiam antes, o que é que eles comem, daquilo que comiam antes, o que é que eles ainda comem, e tentar nós próprios, com cada um dos nossos utentes, ir percebendo o que é que fazia parte das suas tradições e o que é que encaixa nestas características e valorizar e dizer, isso é que você deve comer, isso é que você tem que dar ao seu neto quando ele vai comer lá à casa. Ou seja, temos nós que começar a fazer este papel de tentar perceber o que é que são as tradições e como é que as podemos aproveitar no nosso dia-a-dia e ir para casa, cada um de nós ser um cientista, e ir para casa perceber como é que se pode fazer isto de uma forma mais rápida e acessível. Eu troco receitas e troco formas de fazer coisas com os meus utentes na consulta. Olha, faça assim, eles depois vão para casa, experimentam e dizem assim, não, olha, aquela coisa que tivemos a falar, afinal fiz assim e também funciona. Eu digo, agora vou fazer também, na próxima consulta trocamos. E isto, parecendo que não, cria laços e as pessoas vão nos ouvindo também melhor e com mais atenção. Eu tenho esta prática, portanto, tentámos perceber o que é que são as nossas tradições. Por exemplo, aqui é o prato mais simples que nós temos, também deve ser alentejano, mas também é algarvio, que é a sorda, que é pão, coentros, azeite e ovo. Portanto, mais simples do que isto não há. Não venham dizer que, sei lá, que fazem um bife frito mais depressa. Não fazem. E depois temos aqui, eu aqui pus do Algarve, vocês põem das vossas regiões. Diga? Era, sim, senhora. Exatamente. Nós lá fazemos muito, por exemplo, tradicional também, arroz com grão. Por exemplo. E nas ervilhas com ovos, muitas vezes colocamos também uma batatinha. Pronto. Ora bem, para seguirem de uma forma simples, é olhar para a mais recente pirâmide da dieta mediterrânica. E aqui realmente é a dieta mediterrânica, porque se vocês repararem, não está aqui só alimentos, estão também algumas recomendações em termos do dia-a-dia. E, portanto, na sua base, está aquilo que deve ser a base, que é a atividade física. Eu que digo atividade física, não digo desporto, porque desporto já pressupõe uma atividade física mais estruturada. E nem todos temos tempo para ir ao ginásio, ou não gostamos, ou em termos de saúde às vezes também não é adequado, e portanto tentar promover que as pessoas sejam ativas no seu dia-a-dia, nas atividades que desenvolvem normalmente e com as limitações físicas que eventualmente possam ter, mas promover que elas dentro do seu dia-a-dia sejam o mais ativas possível. Depois o convívio às refeições, o convívio à mesa. É muito importante, porque é assim, se eu for tomar o pequeno almoço fora de casa, de certeza que em termos nutricionais eu não vou conseguir controlar aquilo, ou vai ser uma torrada com manteiga, ou vai ser um croissant, ou vai ser um pão de leite, tudo com muito mais gordura, vai ser um café, ou um sumo, ou um refrigerante, ou uma coisa assim do género, ou um bolo, que é o que eu vejo todos os dias. Se eu fizer isto em casa, já posso escolher a quantidade e o tipo de leite que vou beber. Se não gostar de leite ou se não quiser fazer sumo, como uma peça de fruta. Posso comer pão, a variedade de pão que eu quiser. Se não quiser pôr manteiga, ponho um fiozinho de azeite por cima da torrada. Posso controlar e estou ali a conviver e a controlar aquilo que como. Para além de que sai muito mais barato. Mas muito mais barato. Também já fiz esse estudo e garanto que sai muito mais barato. Depois, a tal comida de panela e os produtos locais que nós devemos consumir da região. Depois, a seguir, vem a hidratação. Lembrar-nos de nos hidratar. E, portanto,
é outro elemento, sendo que aqui a hidratação está na base da água e das infusões. Depois temos a fruta, e isto aqui, devo dizer que a pirâmide está organizada de uma forma engraçada. Aqui nesta barra, os alimentos que devem estar presentes em todas as refeições. Nesta barra são os alimentos que devemos comer todos os dias. E aqui os alimentos que devemos comer com uma frequência semanal. E, portanto, diz a pirâmide que a todas as refeições deve estar presente, pelo menos, fruta, azeite e hortícolas e cereais, dentro daquilo que são as suas diferentes variedades. Depois, diariamente devemos consumir fruta, devemos consumir ervas aromáticas e legumes e vegetais aromáticos também, a cebola, o alho, etc. Para quê? Para que haja menos sal de adição nos nossos cozinhados. Isso é que é uma coisa que os portugueses têm um bocadinho de dificuldade em fazer. Nós somos produtores de sal, conservamos alimentos no sal, temos o paladar habituado para o sal. Portanto, isto é um trabalho que terá que caber a todos nós, enquanto profissionais de saúde. Depois também os frutos secos e oleaginosos, a azeitona, a noz, as sementes, também devem ser consumidas diariamente. Os laticínios, diariamente, preferência magros, o queijo com menor teor de gordura e sal o mais possível, o iogurte e o leite também pode ser utilizado, embora aqui não esteja, mas pode ser utilizado. Semanalmente, devemos então repartir as nossas refeições, dando preferência ao pescado e às carnes brancas peço desculpa, já me... aqui, as carnes brancas e o pescado maioritariamente, os ovos e as leguminosas secas. Devem ser estes os ingredientes que nós devemos usar maioritariamente na preparação das nossas refeições. As carnes vermelhas ocasionalmente, uma vez por semana, assim como, por exemplo, as batatas e os enchidos. A batata está nesta frequência semanal exatamente por causa do seu índice glicémico. Tem um índice glicémico mais elevado, portanto, em termos de controle de glicemias, não é tão eficiente como os outros fornecedores de amido, de hidratos de carbono. E depois, os doces também estão cá presentes, não estão excluídos. Como eu vos dizia, nós podemos comer tudo. Agora, não podemos comer tudo com a mesma frequência e nas mesmas quantidades. Porque comer, para além de fisiologicamente ser necessário, se não morríamos, também nos deve dar prazer, também é uma das funções. E, portanto, também devemos ter prazer naquilo que comemos. O vinho, consumido com moderação às refeições, penso que se nós seguirmos tudo isto, conseguimos de alguma forma promover a alimentação mediterrânica e até praticá-la. Eu começo por dizer que nós só conseguimos promover mudanças se nós próprios as fizermos. E, portanto, se eu não tiver este tipo de alimentação, não vou conseguir que os meus utentes tenham este tipo de alimentação. E, portanto, há que passar a mensagem com verdade. Portanto, há que ir para casa experimentar, se faz favor. Em resumo, no nosso dia-a-dia, se nós basearmos a nossa alimentação no consumo maioritariamente de produtos hortícolas, se usarmos para temperar as nossas refeições, ervas aromáticas e hortícolas aromáticos, e iniciarmos o nosso almoço e o nosso jantar todos os dias com uma sopa de produtos hortícolas de variado ao mais possível, se no prato que comemos a seguir respeitarmos esta proporcionalidade em que metade do prato são produtos hortícolas ou leguminosas, pode ser uma coisa ou outra. Diga. Não. Vou voltar atrás. Ai, peço desculpa.
semanalmente duas ou mais vezes, duas ou mais porções. Portanto, o mínimo é aquilo que ali está, é o mínimo. É o mínimo semanal. Ok? Ora... Portanto, se nós respeitarmos esta proporcionalidade que aqui está, e que metade do nosso prato são os produtos hortícolas, não é isso que nós fazemos normalmente. E atenção, dizer, eu como salada todos os dias como salada de alface, ou todos os dias como salada de tomate, é muito pobre, porque é todos os dias alface, é todos os dias tomate. Não há aqui, falta aqui o elemento de variedade, de diversidade. E depois aqui, isto aqui será o acompanhamento amiláceo, pode ser o arroz, a batata, o milho, o pão, a massa, e aqui então o pescado, sobretudo o pescado, as carnes brancas e ocasionalmente as carnes vermelhas. Como sobremesa, preferencialmente a fruta fresca da época, não quer dizer que eu de vez em quando não vá comer uma manga, uma anona, etc., mas preferencialmente consumir aquilo que é a fruta do meu país, produzido no meu país na época, porque será aquele que será nutricionalmente mais interessante. E depois, para me hidratar, a água, ou então águas aromatizadas com ervas aromáticas, águas aromatizadas com frutos, águas aromatizadas com frutos e ervas aromáticas. Façam a experiência, o tempo bom está aí a chegar, o calor está aí a chegar. Façam experiências, misturem frutos na água com ervas aromáticas, ponham no frigorífico e vão ver que é muito mais agradável que um refrigerante. Vou terminar com uma frase de um professor meu, que foi também um dos fundadores do curso de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, o Dr. Emílio Pérez, que na década de 80... ainda não a alimentação mediterrânica e a dieta mediterrânica ainda não estavam na moda, ainda se falava pouco, e ele já dizia isto: prodigiosa alimentação mediterrânica, deleite para os sentidos, encanto para a alma e maravilha para a saúde. É uma forma de comer que, além de ser saudável, dá prazer, pode dar prazer. E eu não tenho que comer, para comer saudável, não tenho que deixar de comer com prazer, não tenho que comer só cozidos e grelhados, para ter uma alimentação saudável. Despeço-me, agradeço a vossa atenção e estou disponível para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigada pela vossa atenção, foi um gosto. Eu queria agradecer à professora Maria Palma a excelente conferência e estão abertas as perguntas. Quem quiser colocar alguma questão. Alguém? Cumpriu o tempo. Boa tarde. Eu tenho uma questão relativamente ao cuscuz. Eu gosto bastante de cuscuz, mas tinha a ideia que não era mais do que trigo e que tinha um índice glicémico elevado e por isso que não tinha tanto interesse, que no fundo ficaria ao mesmo nível da massa ou do arroz. Fica ao mesmo nível da massa, mas o cuscuz, tal como a massa, é feito a partir de trigo duro e, portanto, tem um índice glicémico mais baixo do que o trigo, a farinha de trigo que é utilizada para fazer o pão branco, que é uma farinha de trigo refinada tipo 65, que não é obtida a partir de trigo duro. A massa e o cuscuz são feitas a partir de trigo duro e, portanto, tem um índice glicémico mais baixo que a farinha utilizada no pão. Portanto, é mais interessante. Em termos de... interessante a quinoa do que o... Tenho ideia que é mais interessante, por exemplo, a quinoa, o feijão, o grão, do que o cuscuz. A quinoa não é um cereal, é a prima do cereal, mas é também um alimento muito interessante, tem um índice glicémico também muito baixo e também pode ser usado como acompanhamento e, não sendo um cereal, é também um fornecedor de hidratos de carbono. E é um alimento interessante. No entanto, eu não o referi aqui, porque não está no contexto da alimentação mediterrânica, só por isso. Mais questões? Olá, boa tarde. A questão que eu queria lançar é o problema que nós temos em transmitir a importância dos lanches e quais as sugestões para esses mesmos lanches. Quais? Não percebi, desculpe. As sugestões.
Depende da idade da pessoa para a qual estamos a aconselhar os lanches. Mais idosos. Nos idosos, os lanches, na minha opinião, não têm que ser têm que ser refeições muito pequenas, muito frugais mesmo, porque o idoso vai perdendo a sua eficiência digestiva e, portanto, não podem fazer muitas refeições, têm que fazer poucas refeições de pequeno volume. E, portanto, para um idoso, um lanche à meia da manhã pode ser, por exemplo, e agora depende, mas eu, por exemplo, não tenho, no Algarve é bem aceito se eu disser à meia da manhã coma 3 ou 4 amêndoas, à meia da manhã coma 2 ou 3 nozes, ou à meia da manhã coma um figo ou 2 secos. Lá funciona bem, porque efetivamente são refeições pouco volumosas e que saciam bastante. Se for, podemos sempre dizer que eles podem consumir, por exemplo, pão de mistura ou pão integral com acompanhamento, como sendo queijo ou fiambre, mas teremos que falar de fiambre de ave, ou temos que falar de queijo mais magro, ou temos que falar de queijo fresco. Mas dentro do queijo fresco temos de ter atenção, porque o queijo fresco não é sinónimo de baixo teor de gordura, temos queijo fresco com um teor elevado de gordura, portanto também temos que chamar a atenção para isso, mas tem que ser sempre pequenas quantidades. Pode ser uma peça de fruta, se não estivermos a falar de doentes diabéticos, porque senão já não convém que seja isoladamente. Portanto, temos que ver, mas eu penso que para os idosos os frutos secos são extremamente interessantes. E nós lá temos essa facilidade de adesão e as pessoas efetivamente aderem e gostam. Não seja idoso. É que os nossos diabéticos temos esta questão, aconselhamos eles não comerem mais de 3 peças de fruta por dia. Exato. Apesar de às vezes ainda estar enraizado que a maçã rainete é excelente e nós tentamos sempre dizer que não e tudo mais. Depois, dentro das várias maçãs, nós próprios vamos dizendo não coma só maçã branca, vá variando também na coloração da maçã, porque todas elas têm outros valores. Mas depois as dificuldades que eles têm, por exemplo, tardes de verão, em que as pessoas jantam muito mais tarde, em que nós preconizamos que eles não estejam mais de 3 horas e meia sem lanches, e quando almoçam à 1 da tarde e jantam às 9 da noite. Tem que fazer 2 lanches. Mas a questão é sempre o que é que nós damos de opção a eles. O que é que eles... Porque já lancharam de manhã, né, precisam de fazer 2 lanches. Muitas vezes eles não têm a cultura do iogurte. E depois nós pensamos, e depois com outra agravante, é que para eles o pão engorda sempre. Não, depois temos é que lhes explicar que o pão não engorda, o que engorda é o que nós pomos lá dentro do pão. E, portanto, eles não têm que comer, por exemplo, um pão, eles podem repartir, vou pensar, por exemplo, para nós termos uma ideia, não é que eu recomendo o papo seco, porque é só trigo, farinha 105, mas vamos pensar num pãozinho tipo papo seco de farinha de mistura. Eles podem muito bem comer metade a um lanche e a outra metade a outro lanche, em que num primeiro lanche põem um condimento, no outro põem outro. E podem, a uma dessas refeições, consumir uma dessas peças de fruta. Portanto, convém até que a fruta seja, se calhar, consumida no primeiro lanche e o outro, que já fica mais perto do jantar, seja já um lanche mais pequeno, não é? Se eles tiverem a cultura do iogurte, pode também constituir uma das opções de lanche. Mas eu não deixava de tentar ir introduzindo os frutos secos, mesmo nesses mais jovens. Eu continuo a bater nisto. Eu digo isto porque eu faço isso e, portanto, os meus lanches são frutos secos, por motivos vários, não só por ser adepta da alimentação mediterrânea, que efetivamente, em termos de saciedade, funciona muito bem e ajuda, não provoca descontrole metabólico e é bom. Mais questões? Eu aproveitava para pôr uma questão que é, saiu há pouco tempo um livro que, curiosamente, há muitos doentes que eu têm comprado e que depois me questionam, que é o Cérebro de Farinha. Não conheço, confesso a minha ignorância. Cérebro de Farinha, que é um livro publicado por um
cientista americano que defende que o pão e os folináceos estão associados ao risco de aumento de demência, de Alzheimer. Estava a perguntar, ia perguntar se já tinha sido confrontada. Não, confesso a minha total ignorância relativamente à temática desse livro, mas aquilo que a minha experiência profissional me tem dito ao longo dos anos, e que acho que é uma coisa que nós não erramos muito, se pensarmos o seguinte, o segredo está na moderação com que nós fazemos os consumos alimentares. É por isso que eu, por exemplo, assusta-me muito hoje em dia quando vejo coisas como os superalimentos, fala-se dos superalimentos. As sementes de chia que são muito boas, o goji que é muito bom, o não sei quê que é superalimento, que é muito bom para o cérebro, que não sei quê. E nós depois temos tendência a fazer consumos muito exagerados, porque aquilo é o superalimento, é muito bom. E depois pomos outras coisas de parte, não é? Não existe nenhum alimento, por muito bom que seja, que se for consumido em excesso, em quantidades elevadas, não vá trazer algum tipo de prejuízo. Porque nós, ao metabolizarmos quantidades excessivas dos nutrientes que aquele alimento nos dá, estamos a interferir com o nosso metabolismo normal e, portanto, a curto, a médio ou curto prazo, vai trazer desequilíbrios metabólicos. E, portanto, eu continuo, e é algo que eu digo desde sempre. Exatamente. Portanto, o que eu digo é consumir de tudo, desde que não haja algo que não o permita, em termos fisiológicos, em termos patológicos, mas consumir tudo e ir com moderação. Na mesma, eu poderia dizer que esse discurso do pão está mais ou menos dentro do discurso do leite, atualmente, não é? Que o leite agora provoca cancro, o leite agora provoca tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque de repente nós começámos a dizer, que há uns anos atrás alguém se lembrou de dizer que o leite era o alimento mais equilibrado. A quem eu disse não sei, porque eu sempre aprendi que não era, que era bom, que era um alimento interessante, mas que não era o alimento mais equilibrado que havia. Mas isso tem sido veiculado e, portanto, há que consumir quantidades excessivas de leite. E, portanto, não é bom. E, portanto, o consumo excessivo depois lá está, traz as suas consequências. Portanto, tudo o que é consumido em excesso. Se me disser assim, as pessoas que normalmente consomem maiores quantidades de pão ou de produtos à base de farinhas, não serão também aquelas pessoas que têm mais tendência para consumir menos quantidades de hortícolas e fruta? Se calhar uma coisa está relacionada com a outra. Portanto, nunca há um alimento que faz, porque nós não comemos só uma coisa. E fazer estudos de o que é que faz bem e o que é que faz mal a nível alimentar é complicado porque, primeiro, as pessoas nem sempre dizem a verdade, começa logo por aí. E depois, se nós não comemos só uma coisa, e, portanto, não comemos um alimento isolado e não vamos ver os efeitos que aquele alimento isolado está a provocar. Nós comemos sempre um conjunto de coisas. E a esse nível, normalmente, se exageram numa coisa, estão deficitários noutra. A minha dúvida era mais quando apareciam doentes que fazem essas questões, por exemplo, não vou mais beber leite porque vi na televisão que faz mal. A mim apareceu, por exemplo, em relação ao pão. Não vou mais comer pão porque a minha irmã comprou um livro que diz isso. Qual é a atitude que... A atitude é dizer para comer com moderação, que se comer com moderação, se não comer exageradamente, não tem que deixar de o fazer. Que não vai provocar, com certeza, Alzheimer ou Parkinson. Há mais questões? Pronto, queria agradecer a todos a vossa presença, sobretudo à professora Maria, e dá para encerrar a sessão. Obrigada. Obrigada e um bom fim de semana a todos. Obrigada.